Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje continua sobre o grande conflito. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos apresenta que antes da volta de Jesus, os fiéis a Deus hão de passar por uma grande tribulação. Devemos temer? Não. João 17:17 diz: Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Apocalipse nos apresenta um conflito que envolve a adoração. O dragão quer ser adorado, a besta quer ser adorada. Muitos serão levados a adorá-los. Devem adorar a primeira besta, devem adorar a imagem da besta. Apocalipse 14:9 diz que devem adorar a besta e a sua imagem, e os adoradores da besta e sua imagem. Mas Apocalipse 14:7 diz: o único que deve ser adorado deve ser o Criador, não a criatura. Os 4 primeiros mandamentos que apontam para Deus são afrontados pelo inimigo. O primeiro diz que não devemos ter outros deuses. O dragão e a besta querem ser adorados. Não devemos fazer imagem de acordo com o segundo mandamento. É feita uma imagem à besta. Não devemos tomar o nome de Deus em vão. É feita uma difamação do nome de Deus. E devemos ter o sábado como dia santo. O inimigo fará uma marca e a colocará sobre a mão direita ou sobre a fronte daqueles que aceitarem. O mandamento da Bíblia que aponta para o Criador é o 4º mandamento. Ali há o nome de Deus, o título de Deus que é Senhor e o território de Deus que é céus, terra, mar e tudo que neles há. A adoração está totalmente relacionada à criação. Apocalipse 14:7. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 4:5 diz o motivo. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. O sábado é um presente para o ser humano, criado no sexto dia, no sétimo dia, o presente, o sábado. Foi criado 2108 anos antes do povo judeu. O grande conflito 604 diz: terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos se conformem aos costumes da igreja, pela observância do falso sábado. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Aqueles que seguem a palavra de Deus são perseguidos. Por quê? Estão contrários à vontade do mundo. Mateus 10:22 diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Olha João 16:2. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso e tributar culto a Deus. 2 Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis o fogo devorador, fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. A última geração apresentada na Bíblia, os 144.000, que é um número simbólico, porque as tribos não existem mais, mas a simbologia é que haverá salvos de todos os povos. Olha o que diz Apocalipse 7:14. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Os méritos sempre são do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que há um conflito entre Deus e o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus usa um artifício que são as riquezas. Jesus diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O inimigo há de fazer algo envolvendo questões econômicas no fim, para que ninguém possa comprar ou vender,
senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E falou em questões financeiras, as pessoas se alteram. O grande conflito é o inimigo, o dragão, querendo ocupar o lugar do pai. Um reino que surge de um lugar povoado, a besta do mar, fazendo as funções de Jesus. Um outro reino surgindo de um lugar despovoado da terra, tentando fazer as funções do Espírito Santo. Assim como a divindade tem 3 mensagens angélicas, o inimigo tem 13 espíritos imundos. Deus tem uma missão mundial, o inimigo também tem. Deus tem um sinal, um selo, o inimigo há de ter uma marca. A besta que surge do mar. E por que estamos falando de um reino? Porque Daniel 7:23 diz: o quarto animal será um quarto reino. Então, animal é uma simbologia para reino na Bíblia, na profecia. Apocalipse 17:15 diz: falou-me ainda, as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Então, esse reino surge de um lugar povoado no mar. É a simbologia da profecia. Apocalipse 13:5 diz que a afronta são blasfêmias durante 42 meses. E Apocalipse 13:6 diz que essas blasfêmias não só apenas contra Deus, mas para difamar o tabernáculo, onde acontece o perdão de pecados. Os 42 meses nós já sabemos, né? De 538 a 1798. Ações acontecem ali afrontando o santuário de Deus. Alguém se ocupa como um intercessor no lugar de Cristo. No sexto século, tornou-se firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado, e começaram então os 1260 anos da opressão papal, preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Então, no século VI, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Ali fazia funções civis e religiosas juntas. Há um outro poder que surge da terra, em contraste com o lugar de muitos povos, um lugar com poucas pessoas. Apocalipse 13:11 diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, qual é a direção desse reino? Faz com que a terra e seus habitantes adorem aquela primeira besta que surgiu do lugar povoado. Apocalipse 13:13. Tem foco em ações do Espírito Santo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. A besta de chifres semelhantes ao cordeiro foi vista a subir da terra, em vez de subverter outras potências para estabelecer-se. A nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Deve ser procurada no Ocidente. Uma nação, e apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia. Essa aponta claramente para os Estados Unidos da América. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, isso acontecia na Europa. Muitos havia que se decidiram estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa, sem sacerdotes, sem reis. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Então, esse lugar abrigou os fiéis. Só que a profecia está dizendo que esse lugar que abrigou os fiéis vai se tornar no futuro inimigo dos fiéis. O país da liberdade vai ser o país contra a liberdade de consciência. Você só acredita nisso pela palavra de Deus, porque isso não faz sentido. Desde a origem, esse país está fundamentado na liberdade. Qual é a estátua que está ali? A estátua da liberdade. Mas a profecia está dizendo que isso vai mudar. Mesmo na livre América do Norte, os governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício,
não mais será respeitada. Então, liberdade de consciência, liberdade de culto, não vai ser mais respeitada. Se você pensa diferente da igreja ou dessa união civil e religiosa, você será perseguido. A união da igreja com o Estado, não importa quão fraca possa ser, embora pareça levar o mundo para mais perto da igreja, não leva em realidade senão a igreja para mais perto do mundo. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Então, no passado, naqueles 1260 anos, o civil se juntou com o religioso. Como que aconteceu? Foi horrível para os cristãos. Isso volta a acontecer. É como se estivéssemos olhando uma imagem de algo que já aconteceu. Nossa, eu já vi isso. Então, isso volta a acontecer. Apocalipse 13 diz: dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, como também fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Pensa diferente dessa imagem, que é a união do civil e religioso, será morto. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deus hoje nos pede fidelidade unicamente à sua palavra. Deus não nos chamou para o sucesso. Deus nos chamou para fidelidade. Que Deus nos abençoe.